Bom, na linha B, dando continuidade, ainda no problema número um, nos pedem o traçado qualitativo da superfície livre. Então, conforme vimos, na secção AB, primeiro tivemos que calcular a altura uniforme que o escoamento tem exatamente no início da secção B. Vemos que temos ali o regime lento, então dessa forma, no ponto B, o escoamento terá uma altura de 1,30. Então, dessa forma, concluímos que teríamos a curva A2 e no início a carga é de 1,89. Até aqui poderíamos aproximar 1,90. Bom, dando continuidade, para fazer o traçado da superfície livre, nós devemos saber como é que o escoamento se comporta ao longo do nosso canal. Então, o escoamento começa aqui, onde a nossa carga é de 1,90, realiza uma curva A2, atinge aquilo que é o regime lento. Aqui no regime lento, o escoamento está com uma altura de 1,30. Só que o que é que acontece? Mais à frente, na secção BC, mais à frente, temos a comporta. Então, nós precisamos saber o que é que acontece com o escoamento quando ele chega aqui na comporta. Ele agora tem uma altura de 1,30, mas ele vai em direção à comporta. Se a abertura da comporta fosse tal que permite que o escoamento se processe sem que a comporta interfira, não haveria nenhuma outra análise a ser feita nessa secção. Mas como a abertura da comporta não é suficiente para permitir que o escoamento se realize sem nenhuma perturbação. Então, o que é que nós devemos fazer? Sabemos que na comporta temos uma energia que é a mesma, a montante, assim como a jusante. Nós não sabemos com que altura o escoamento atinge a comporta montante, mas temos a certeza que com essa abertura de 0,5 o escoamento não terá nenhuma outra saída, senão ter exatamente essa altura de 1,5, aliás, de 0,5, a jusante da comporta. Então, nós já sabemos qual é o caudal que se processa, qual é o KS, por aí vai, embora não precisamos do KS neste passo. Vamos pegar este caudal e calcular a energia na comporta. Calcula-se a energia na comporta com o único dado que temos, que é a abertura a jusante da mesma. Tendo a energia na comporta, podemos descobrir qual é a altura que o escoamento terá a montante da comporta. Sabemos que a energia, a jusante, é a mesma que a energia a montante. Dessa forma, pegamos a equação da energia e vamos atrás da altura que o escoamento tem a montante da comporta. Então, vamos substituir a altura montante, a energia já havíamos calculado, de 1,32. Calculamos aquilo que é a altura do escoamento a montante, de 1,17. Então, o escoamento, vindo com uma altura de 1,30, quando chega na comporta, o escoamento é obrigado a ter, exatamente aqui na comporta, uma altura de 1,17. É a obrigação. O cálculo nos deu esta conclusão. Ok. O escoamento chega, bate na comporta, a uma altura de 1,17. Aqui, na saída, a abertura da comporta é 0,5. Muito bem. O troço CD continua com o mesmo comportamento. A largura, assim como a inclinação. Isso quer dizer que, após a saída do escoamento, com a abertura de 0,5, nós precisamos saber o que acontece com o escoamento para ele voltar à altura uniforme que ele tinha antes. A única informação que nós sabemos é que o escoamento, neste ponto, daqui para frente, ele tem que ter essa altura uniforme, não é? De 1,30. Então, depois dele sair aqui na comporta, o que nós devemos fazer? Devemos calcular aquilo que é a altura conjugada do ressalto hidráulico. Pois já dá para ver que teremos um ressalto. Aqui a altura é 0,5, 0,5. A altura crítica é 0,74, mas a altura que nós devemos atingir é de 1,30, não é? Então aqui poderíamos muito bem fazer o traçado. O escoamento sai da comporta e vai ter aqui, como estamos no regime lento, uma curva M3, mas precisamos saber qual é essa altura que o escoamento terá. Então essa é a tal altura conjugada do ressalto. Vamos a isso? Então vamos para o ressalto hidráulico que acontece a jusante da comporta. Nós já sabemos que a abertura é 0,5. Muito bem. E sabemos que o ressalto que vai ocorrer aqui é um ressalto afogado. Aliás,
afastado. Afogado seria um ressalto que faz o seguinte: no canal, nossa comporta está aqui, por exemplo. Então, este seria um ressalto afogado. É afogado por quê? Porque o escoamento cá deste lado, antes de passar e atingir a altura que pretende atingir, ele primeiro faz o ressalto. Mas, se o escoamento primeiro faz o ressalto e depois se estabiliza, esse seria o ressalto afogado e este seria o ressalto afastado. Muito bem. Então, aqui estamos numa situação de estar a trabalhar com o ressalto afastado. Calculamos aquilo que é a altura conjugada. Como é que se faz o cálculo da altura conjugada? Temos aqui a fórmula, altura conjugada do ressalto. Esses todos os passos é para nos ajudarem a saber como é que o escoamento se comporta ao longo desse traçado, ao longo de todo o canal. Então, o traçado é o seguinte: chegamos à parte onde devemos calcular a altura conjugada. Essa fórmula já é conhecida. Calculamos e tivemos 0,37. Então, essa altura confere. Depois de calcular e ter a nossa altura conjugada de 0,37 e estabelecer aquilo que é o regime uniforme, precisamos entrar no troço DE, que tem uma nova inclinação. Então, somos convocados a calcular uma nova altura uniforme. Então, vamos calcular essa altura uniforme nesse troço DE. Após o cálculo da altura uniforme, que deu 0,47, podemos calcular também a energia uniforme, que deu 1,39. A altura crítica mantém, pois a inclinação, não inclinação, a altura crítica tem a ver com a largura, pois a largura é constante ao longo de todo o canal. Só que o que acontece no fim deste trecho? No fim do trecho DE, temos o dente. Sempre que tivermos o dente, devemos analisar as curvas de energia, adicionando o dente na curva de energia que nós temos naquele canal. Então, como a largura é a mesma, a altura crítica não muda, a energia crítica foi calculada na sequência, o nosso escoamento começa aqui. Vou nomear este como sendo o ponto 1, onde temos a nossa altura uniforme. Lá mais à frente existe o dente. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos passar pelo dente. E o dente, na região do dente, a energia mínima que o escoamento deve ter é de 1,51. No ponto onde nós estamos agora, estamos com uma energia de 1,39. Então, nós não temos energia suficiente para poder passar pela região do dente. O que o dente diz? Senhor, você precisa ter pelo menos 1,51 para passar daqui. Ok, então é necessário ganhar energia. Nessa situação de ganhar energia, nós não podemos ganhar energia perdendo altura. Então, isso quer dizer que só podemos fazer o ressalto daqui. Pois não tem como ganharmos essa energia de 1,51 fazendo essa descida. Não é permitido. O ganho de energia não pode ser acompanhado com a perda da altura. Então, o que vamos fazer? Começamos desse ponto 1, vamos para o ponto 2, que é chamado de altura conjugada do ressalto. Faz o ressalto, atinge uma altura, calcula-se essa altura primeiro para poder... Estamos com a altura, não é? Cadê esse ponto? Cadê esse cálculo? Exato, esse ponto. A altura do escoamento antes de passar do dente. Nós queremos que o escoamento tenha uma energia de 1,51, mas não sabemos qual é a altura que o escoamento terá antes de atingir essa energia de 1,51. Naquela região do dente, o escoamento precisa atingir uma altura, então é exatamente essa altura que tivemos aqui de 1,41. Exatamente essa altura é a altura que o escoamento tem com a energia de 1,51. Então, no traçado dá para ver, não é? Faz-se o ressalto, calcula-se a altura conjugada. Ainda no processo de ganho de energia, a partir do momento que nós atingimos aquela energia na altura de 1,41, vamos passar pelo dente, pois já temos a energia suficiente para poder passar pelo dente. Ok, passamos pelo dente e entramos numa situação de queda. O que acontece na queda? Numa situação de queda, a energia no topo é igual à energia no fundo, não é? Então, é exatamente o que temos aqui. Temos dois pontos, o ponto E e o ponto F. O que acontece? A altura que nós temos entre o ponto E e o ponto F é de 2 metros. Essa altura não está clara no enunciado, é um dado que foi fornecido na sala do exame. E o escoamento, exatamente nesse ponto,
Caso a gente considere que a cota, né, será de 2, adicionando o dente, então o escoamento passa por esse ponto com a altura crítica. É exatamente o que deve acontecer numa situação de estarmos numa secção de controle. Então o escoamento passa neste ponto com uma altura, né, de 0,74, e a cota, nós estamos a considerar que a cota será 2 metros mais 0,4, que é o D. A forma correta é esta. Ok. A energia que o escoamento tem neste ponto é uma energia de 3,51. Essa energia é a energia que nós temos nessa região de queda. Neste ponto mais alto e neste ponto mais baixo da região de queda, eles gozam da mesma energia. Resta saber qual é a altura que o escoamento terá lá no fundo, pois vamos utilizar a mesma equação, né? Já sabemos que a energia será a mesma. Tendo a energia, podemos calcular a altura. O caudal é conhecido, por aí vai. Exatamente. Então, numa queda, a energia montante é igual à energia jusante. A energia no topo é igual à energia no fundo. Depois disso, vamos pegar essa energia que temos e vamos calcular aquilo que é a altura em F. Então, pegamos a energia, substituímos. Ao calcular a altura em F, nos deparamos com duas alturas. Então, aqui há sempre que ter cuidado, pois há que calcular e logo a primeira altura ser 3,67. Fica tipo, essa é a minha altura. Não. Sempre que estivermos a usar a equação de energia, teremos duas alturas. E nem sempre a primeira altura é a altura que faz sentido utilizarmos neste trecho onde nós estamos. Então, aquilo que eu estava a dizer, essa altura pode se dar aqui, 3,67. Então, tome muito cuidado nessa parte. A altura que nós queremos aqui é a altura de 0,24. Está no regime rápido. Então, estando aqui, essa altura, no ponto do regime rápido, o que nós precisamos fazer é saber qual é o regime deste troço. Esse troço, FG, tem uma inclinação de 0,009. 1,30 foi a altura uniforme que nós tivemos com essa inclinação. Dessa forma, essa altura uniforme está no regime lento e a nossa altura de 0,24 está no regime rápido. Há necessidade, primeiro, de saber como é que nós vamos fazer essa união dessas duas alturas. Como nós estamos a sair do regime rápido para o lento, essa união será feita pelo ressalto hidráulico. Como? Né? Como é que nós vamos fazer? Já sabemos que temos 3 tipos de ressalto, mas os 2 tipos, afastado e o afogado, são os mais comuns. A primeira coisa que vamos fazer é calcular a altura conjugada. Essa altura conjugada vamos comparar com 1,30, que é a altura que nós devemos atingir depois desse ressalto. Caso essa altura conjugada seja menor que a altura que nós pretendemos atingir, o nosso ressalto será assim. Será um ressalto afogado, pois atinge aquilo que é a altura uniforme. Mas, numa situação em que, após o cálculo da altura conjugada, a nossa altura conjugada nos confere uma altura superior que a altura de 1,30, que é a altura que nós pretendemos atingir, estaríamos numa situação de ressalto afastado. Então vamos a isso, vamos para o cálculo da altura conjugada. Ok, calculamos e vimos que sim. A altura conjugada que nós temos aqui, da altura, é uma altura superior a 1,30. Sendo a altura superior a 1,30, estamos perante a um ressalto afastado. Bom, vamos calcular aquilo que é a altura conjugada desse ressalto afastado. Pois, quando o ressalto é afogado, nós saímos do ponto, por exemplo, vamos supor que o ressalto seja este. Este é um ressalto afogado, né? Então, a altura conjugada é exatamente desta altura de 1,24. Mas quando o ressalto é afastado, isso quer dizer que primeiro faremos uma curva, depois faremos o nosso ressalto e por fim é que vamos nos estabilizar. Aqui o que é que muda? Essa altura conjugada que temos aqui já não pode ser a altura conjugada daquela altura de 0,24, tem que ser de 0,30, pois o início é exatamente aqui nos 0,30, então é exatamente isso que eu queria explicar aqui. Pega o 0,30, 1,30 e calcula a altura conjugada e nos deu 0,37. Bom, este é o resultado de todo o processo que fizemos até aqui, pois depois de atingir essa altura, termina aí a análise, não é?
não temos nenhum reservatório ajusante que nos permita saber como é que é feita a transição, né, do canal para o reservatório ajusante. Então, dessa forma, damos por concluída a explicação para o cálculo ou para o traçado da superfície livre. Primeiro, começamos pela nossa curva A2, atingimos a altura uniforme, descemos um pouco, realizando uma curva M2 para poder passar pela comporta, que terá um ressalto, né, que é um ressalto afastado, a jusante. Primeiro com uma curva M3. A saída desse troço CD, vamos ter uma curva M2, né? Essa curva M2. A nossa curva M2, ela entra no troço DE, sendo o troço DE um troço de regime rápido, a entrada teremos uma curva S2. Então, após estabilizar no troço DE, precisamos passar pelo dente. O que é que acontece? O dente está no regime lento, nós estamos aqui no regime rápido. Por isso que temos esse ressalto. Então, vamos fazer aqui a nossa curva S1, ganhamos energia, atingimos a energia pretendida para passar pelo dente, passamos pelo dente, após passar pelo dente, chegamos no troço F. A entrada no troço F temos uma altura de 0,24, a altura de 0,24, calculamos o ressalto, a altura conjugada, vimos que a altura era superior a 1,30, por isso passamos para um ressalto, que é um ressalto afastado. Com esse ressalto afastado, conseguimos aqui terminar a análise do problema 1. Bom, vamos a seguir para o problema 2, num outro vídeo separado.